Parte 1, Capítulo 5. Na cantina de teto baixo, no subterrâneo profundo do edifício, a fila para o almoço se arrastava, avançando devagarinho. O ambiente já estava lotado de gente e o barulho era ensurdecedor. Da grade do balcão vinha uma nuvem de vapor de ensopado. Era um cheiro metálico, azedo, que não encobria totalmente os vapores do gin Vitória. Do outro lado do salão havia um pequeno bar, na verdade, um simples nicho na parede, onde a dose grande de gin podia ser comprada por 10 centavos. Era você mesmo que eu estava procurando, disse alguém atrás de Winston. Ao se virar, Winston deparou com seu amigo Sam, que trabalhava no departamento de pesquisa. Bem, amigo talvez não fosse a palavra mais correta. Ninguém tinha amigos agora, e sim camaradas. No entanto, havia alguns camaradas cuja companhia era mais agradável do que de outros. Sam era filólogo e especialista em nova língua. De fato, ele fazia parte da enorme equipe de peritos empenhada na compilação da 11ª edição do Dicionário de Nova Língua. Era um sujeito bem mirrado, menor do que Winston, de cabelo escuro e olhos grandes, esbugalhados, que eram ao mesmo tempo zombeteiros e tristonhos, e que pareciam sempre examinar com toda a atenção a face de quem com ele dialogava. Eu queria saber se você por acaso tem alguma lâmina de barbear, disse ele. Nenhuma, Winston respondeu depressa, como quem se sente culpado. Procurei por toda parte, não se acha mais em lugar nenhum. Todo mundo vivia lhe pedindo lâminas de barbear. Na verdade, ele tinha 2 sobressalentes, que preferia deixar de reserva. Fazia meses que elas estavam em falta na praça. Em algum momento, acontecia de as lojas do partido não conseguirem mais fornecer algum artigo necessário. Às vezes, eram botões, às vezes, lã para cerzir meias, às vezes, cadarço para sapatos. Naquele momento, eram lâminas de barbear, que só podiam ser encontradas com alguma sorte numa busca furtiva pelo Mercado Livre. Faz 6 meses que venho usando a mesma lâmina, Winston acrescentou mentindo. A fila deu um tranco e voltou a avançar alguns passos. Quando pararam, Winston se virou e tornou a encarar Sam. Cada um pegou uma bandeja de metal engordurada de uma pilha na beira do balcão. Você foi assistir ao enforcamento dos prisioneiros ontem? Sam quis saber. Eu estava trabalhando, respondeu Winston com certa indiferença. Imagino que devem mostrar no noticiário. Um substituto muito inadequado, observou Sam. Os seus olhos zombeteiros examinaram a face de Winston. Eles pareciam dizer: eu te conheço, vejo através de você. Sei muito bem porque não foi ver o enforcamento daqueles prisioneiros. Intelectualmente, Sam era venenoso, de tão ortodoxo. Falava com júbilo e satisfação, um tanto desagradáveis,
de ataques de helicóptero a aldeias inimigas, do julgamento e confissão de criminosos do pensamento, de execuções nos porões do Ministério do Amor e etc. Assim, dialogar com ele era, em boa medida, tentar desviá-lo desse tipo de assunto e buscar envolvê-lo nos aspectos técnicos da nova língua, que ele conhecia muito bem e sobre os quais discorria com interesse. O Winston virou a cabeça um pouco para o lado, de modo a se esquivar do escrutínio daqueles grandes olhos escuros. Foi um bom enforcamento, prosseguiu Sammy, recordando, mas creio que estragaram o espetáculo quando amarraram os pés dos caras. Eu gosto quando eles esperneiam, mas, acima de tudo, gosto da língua saltando da boca no fim, azulzinha. Um azul bem vivo mesmo. É, sem dúvida, o meu detalhe predileto. Próximo, berrou o proleta de avental branco, empunhando uma concha de sopa. O Winston e Sammy passaram as suas bandejas por baixo da grade e cada um recebeu, em seguida, as suas porções de almoço padrão. Uma marmita de metal com ensopado rosa acinzentado, um pedaço de pão, um cubo de queijo, uma xícara de café Vitória, sem leite, e um tablete de sacarina. Tem uma mesa vaga ali, debaixo daquela teletela, disse Sam. No caminho, pegamos um gin. O gin foi servido em canecas de porcelana sem asa. Ambos avançaram em zigue-zague pelo refeitório lotado e largaram as bandejas numa mesa de tampo de metal, num dos cantos, na qual alguém deixara para trás uma poça de ensopado, um líquido nojento que mais parecia vômito. O Winston segurou a caneca de gin, fez uma pausa para criar coragem e engoliu de uma vez só a substância com gosto de óleo. Ao enxugar as lágrimas que escorriam dos seus olhos, descobriu de repente que estava com fome. Assim, começou a engolir algumas colheradas do cozido, que, dentre outros ingredientes, tinha cubos de uma massa rosada e esponjosa, que devia ser algum tipo de carne. Nenhum dos dois falou enquanto não esvaziaram as marmitas. Na mesa à esquerda de Winston, um pouco atrás, alguém falava depressa e sem interrupção. Uma ladainha áspera que mais parecia o grasnar de um pato e que conseguia se sobressair no vozerio geral do ambiente. Como vai o dicionário? Indagou Winston, levantando a voz para que o outro pudesse ouvir. Devagar, estou nos adjetivos. É fascinante. Ao ver Winston mencionar a nova língua, o semblante de Sam de imediato se tornou mais animado. Ele empurrou a marmita para o lado, apanhou um naco de pão com uma das mãos delicadas e o queijo com a outra, e finalmente inclinou-se por cima da mesa, de modo a conseguir falar sem se ver obrigado a gritar. A 11ª edição é a edição definitiva. Estamos dando à língua os seus retoques finais, para que ela fique do jeito que há de ser quando ninguém mais falar outra coisa. Depois que
Tenho a impressão de que você imagina que o nosso trabalho, principalmente, seja inventar palavras novas. Nada disso. Nós estamos destruindo palavras, dezenas de palavras, centenas de palavras todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao osso. A 11ª edição não conterá um único termo que venha a se tornar obsoleto antes de 2050. Sam mordeu esfaimado o pão. Em seguida, engoliu 2 colheradas de ensopado. Então, continuou a falar, com uma espécie de paixão ardente. O rosto magro e moreno se animara. Os olhos tinham perdido a expressão de chacota e agora haviam se tornado quase sonhadores. É uma coisa bonita, sabe? A destruição de palavras. Naturalmente, a maior concentração de palavras inúteis se encontra nos verbos e nos adjetivos, mas também há centenas de substantivos que podem muito bem ser eliminados. E não apenas os sinônimos, mas, do mesmo modo, os antônimos. Afinal de contas, o que justifica a existência de um termo que é tão somente o oposto do outro? Ora, uma palavra já contém em si mesma o seu oposto. Pense em bom, por exemplo. Se já temos uma palavra como bom, qual é a necessidade de uma palavra como ruim? Desbom já dá conta do recado. É inclusive melhor, porque é um antônimo perfeito, enquanto a outra palavra não chega a ser. Ou ainda, se quisermos uma versão mais intensa de bom, qual o sentido em dispor de um monte de termos imprecisos e inúteis, tais como excelente, esplêndido e muitos outros? Mais bom resolve a questão, ou duplo mais bom, se precisamos de algo ainda mais intenso. Pois bem, é claro que já usamos essas formas, mas na versão final da nova língua, tudo o mais desaparecerá. No final das contas, todo o conceito de bondade e ruindade será descrito por apenas 6 palavras. Na realidade, uma única palavra. Você pode ver a beleza da coisa, Winston? Claro que a ideia original partiu do GI. Finalizou como alguém que se lembra subitamente de um detalhe que não havia mencionado. Uma tênue ansiedade atravessou o rosto de Winston ao ouvir a menção ao grande irmão. Sam logo percebeu nele uma certa falta de entusiasmo. Você não aprecia devidamente a nova língua, Winston, ele afirmou quase com tristeza. Mesmo quando escreve em nova língua, continua pensando em velha língua. Tenho lido alguns dos seus artigos no Times. São bons, mas são traduções. No seu íntimo, você ainda preferiria continuar usando a velha língua, com todas as suas impressões e nuances inúteis de significado. Você é incapaz de compreender a beleza da destruição de palavras. Acaso sabe que a nova língua é a única língua em todo o mundo cujo vocabulário encolhe ano após ano? Winston de certo sabia. Sorriu tentando dar-se um ar de simpatia. No entanto,
sentia-se inseguro quanto ao que dizer em seguida, se viesse a ter de abrir a boca para falar. Mas Sam, após mastigar depressa outro pedaço de pão escuro, prosseguiu: Você não consegue ver que a verdadeira finalidade da nova língua é estreitar a gama dos pensamentos? No fim, nós teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível, já que não existirão mais palavras para expressá-lo. Todos os conceitos necessários serão expressos por uma só palavra, de sentido rigidamente definido, e cada significado subsidiário será eliminado e esquecido. Na 11ª edição, nós já nos aproximamos desse objetivo, mas o processo, como um todo, ainda prosseguirá por muito tempo depois da nossa morte. A cada ano que se passa, menos e menos palavras, e a consciência com um alcance cada vez mais reduzido. É claro que mesmo hoje já não há razão ou desculpa para se cometer um pensamento crime. É pura e simplesmente uma questão de autodisciplina, de controle da realidade. Mas, no fim do processo, nem mesmo isso será necessário. A revolução se fará completa quando a linguagem for perfeita. A nova língua é o Ingsoc, e o Ingsoc é a nova língua, acrescentou com uma espécie de satisfação mística. Nunca ocorreu-lhe, Winston, que por volta de 2050, no máximo, nem um único ser humano vivo será capaz de compreender uma conversa como esta que estamos tendo agora? Exceto, começou Winston meio vacilante, mas logo se calou. Esteve a ponto de dizer, exceto os proletas, mas conseguiu se controlar a tempo, sem saber com certeza se o comentário não seria de alguma forma não ortodoxo. Sam, todavia, pareceu adivinhar o que ele esteve por dizer. Os proletas não são seres humanos, afirmou despreocupado. Por volta de 2050, ou talvez mais cedo que isso, todo o verdadeiro conhecimento da velha língua já terá desaparecido. A literatura do passado terá sido aniquilada até a última palavra. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron subsistirão somente nas suas versões em nova língua, nas quais, além de terem sido traduzidos em algo diverso, estarão transformados em algo contraditório ao que era antes. Até mesmo a literatura do partido mudará. As palavras de ordem já serão outras. Ora, como será possível dizer que liberdade é escravidão, quando o próprio conceito de liberdade for abolido? Todo o mecanismo do pensamento será diferente. De fato, não haverá pensamento, ao menos não como o compreendemos hoje. Ortodoxia significa não pensar, nem sequer ter a necessidade de pensar. Ortodoxia é inconsciência. Um dia desses, refletiu Winston, tomado de repente por uma profunda convicção. Sam será vaporizado. É inteligente demais. Vê as coisas com clareza excessiva e denuncia a própria astúcia enquanto se expressa. O partido não gosta desse tipo de gente. Um dia ele irá desaparecer
como se nunca tivesse estado aqui. Está escrito na sua face. Winston, que acabara com a sua porção de queijo e pão, se virou um pouco de lado na cadeira para tomar o seu café. À mesa, à esquerda, um homem de voz estridente continuava falando impiedosamente. Uma jovem, talvez a sua secretária, sentada de costas para Winston, escutava tudo com atenção e parecia ansiosa em concordar com tudo o que era dito. De vez em quando, Winston pescava alguma observação do tipo: "Eu acho que você tem toda a razão. Concordo muito com o que diz." Dita numa voz feminina, jovem e um tanto tola. Mas a outra voz não cessava por um instante, nem mesmo quando a moça comentava. Winston conhecia de vista o homem, embora dele só soubesse que ocupava um cargo destacado no departamento de ficção. Devia ter uns 30 anos e ostentava um pescoço musculoso que sustentava uma boca grande e bem agitada. Como estava com a cabeça inclinada um pouco para trás, os seus óculos refletiam toda a luz e se pareciam com dois grandes discos brancos no lugar dos olhos. O horrível da cena era que, daquela balbúrdia ruidosa que surgia de sua boca, mal se podia distinguir uma palavra sequer. Apenas uma vez Winston conseguiu entender uma frase: "Eliminação total e completa do goldsteinismo", cuspida de uma só vez e aparentemente formando um só bloco, como uma linha de tipos soldados uns nos outros. O restante não passava de mero ruído, um grasnado sem fim. Muito embora não se pudesse ouvir o que o homem dizia, isso não impedia a averiguação do sentido geral de suas palavras. Ele devia estar denunciando Goldenstein e exigindo medidas mais severas contra os criminosos do pensamento e os sabotadores, e também recriminando as atrocidades do exército eurasiano, além de louvando o grande irmão ou os heróis do fronte de Malabar. Dava tudo no mesmo. Fosse o que fosse, era possível dar por certo que cada termo era pura ortodoxia, puro Ingsoc. Observando aquela face sem olhos, com a sua mandíbula mexendo sem parar, Winston teve a curiosa sensação de não mais se tratar de um ser humano real, mas sim de alguma espécie de fantoche. Não era o cérebro do homem que falava, era a laringe. O que saía da boca era formado por palavras, mas não se tratava de uma fala genuína. Era um ruído destituído de consciência, como o grasnado de um pato. Sam se calara por um momento e, com o cabo da colher, desenhava círculos de caldo sobre a mesa. A voz da mesa vizinha seguiu grasnando a toda velocidade, facilmente audível, mesmo em meio à barulheira do ambiente. Em nova língua, existe um termo que não sei se você conhece, Winston. É patofalar, ou seja, grasnar como um pato. É uma dessas palavras interessantes que tem dois sentidos contraditórios.
quando aplicada a um adversário, é um insulto. Quando aplicada a alguém com quem você concorda, é um elogio. Sem sombra de dúvida, Sam será vaporizado. Tornou a ocorrer a Winston. E o pensamento estava tocado por uma espécie de tristeza, embora soubesse bem que Sam o desprezava e por vezes até hostilizava de leve, e que seria perfeitamente capaz de denunciá-lo como um criminoso do pensamento se enxergasse a menor razão para tal. Havia de fato algo errado em Sam, embora fosse bem sutil. Ele carecia de discrição, de indiferença e de uma espécie de estupidez salvadora. Ninguém poderia acusá-lo de não ser ortodoxo. Sam acreditava nos princípios do Ingsoc, venerava o grande irmão, se rejubilava com as vitórias do seu país, odiava os hereges, não apenas com sinceridade, como também com uma espécie de zelo incansável, estando sempre muito bem informado, se comparado aos membros comuns do partido. Todavia, era como se ele sempre exalasse um ar suspeito. Afinal, dizia coisas que seria melhor não ter dito. Lia livros demais. Frequentava o Café Castanheira, uma verdadeira toca de pintores e músicos. Não havia lei, nem mesmo uma lei não escrita, que proibisse alguém de frequentar o Café Castanheira. Mesmo assim, a casa aparentemente atraía maus presságios. Os antigos líderes do partido, hoje desacreditados, costumavam se reunir por lá antes do expurgo final. Diziam que o próprio Goldenstein fora visto na casa algumas vezes, anos, décadas atrás. Não era difícil prever o futuro de Sam. No entanto, era certo que se Sam percebesse, nem que fosse por 3 segundos, a natureza das opiniões secretas de Winston, não pensaria 2 vezes antes de denunciá-lo à polícia do pensamento. Aliás, era o que qualquer um faria, mas Sam seria o mais entusiasmado. Assim, não era só uma questão de zelo. Ortodoxia era inconsciência. Sam ergueu os olhos. "Lá vem o Parsons", disse ele, e algo na sua entonação parecia acrescentar: "Aquele pobre idiota". De fato, Parsons, vizinho de apartamento de Winston, no Mansões Vitória, vinha atravessando o salão na direção deles. Era um homenzinho rechonchudo, com média estatura, de cabelo loiro e cara de sapo. Aos 35 anos de idade, já cultivava pneus de gordura no pescoço e na cintura. Embora os seus movimentos continuassem enérgicos e joviais, toda a sua aparência lembrava um meninão crescido, de modo que, embora usasse o macacão regulamentar, era quase imediato imaginá-lo como um garoto de calça curta azul, camisa cinza e lenço vermelho dos espiões. Quando a sua imagem vinha à mente, era sempre uma figura de joelhos gordos e covinhas, com mangas arregaçadas, mostrando os braços rechonchudos. Na verdade, Parsons invariavelmente retornava aos shorts quando uma passeata comunitária
ou qualquer outra atividade física lhe dava algum pretexto para tal. Ao ver Winston e Sam, cumprimentou ambos com um oi, oi, entusiasmado, e logo se sentou à mesa, exalando um intenso odor de suor. Todo o rosto, rosado, estava repleto de gotículas de transpiração. Sua capacidade de transpirar era fora do comum. No centro comunitário, para saber se ele passara por lá para jogar ping-pong, bastava verificar a umidade no cabo da raquete. Sam agora tinha na mão uma tira de papel com uma longa coluna de palavras e as estudava segurando um lápis tinta. Olha só isso, trabalhando na hora do almoço. Parsons cutucou Winston com a ponta do cotovelo. Dedicado, hein? O que você tem aí, meu velho? Aposto que é alguma coisa inteligente demais para mim. Bem, Smith, meu caro, vou lhe dizer logo que estava atrás de você. É aquela contribuição que você esqueceu de me passar. Que contribuição é essa? Winston enfiou automaticamente a mão no bolso para pegar dinheiro. Cerca de 1/4 do salário do indivíduo tinha de ser destinado a contribuições voluntárias. Eram tantas que era mesmo difícil se lembrar de todas. Para a semana de ódio, lembra? Uma coleta de porta em porta. Sou o tesoureiro do nosso quarteirão. Estamos suando a camisa para produzir um espetáculo sensacional. Escreva o que vou lhe dizer. Se o Mansões Vitória não ostentar a maior coleção de bandeiras de rua, não será por falta de esforço da minha parte. Você me prometeu $2. Winston achou e entregou 2 notas amassadas e imundas, somando o valor que Parsons registrou num caderninho, com cada letra lentamente desenhada, uma escrita típica de quem é iletrado. Por falar nisso, meu velho, ele prosseguiu, ouvi dizer que o delinquente que eu tenho lá em casa deu-lhe uma estilingada ontem. Não se preocupe, que já lhe dei uma bela de uma bronca por conta disso. Na verdade, eu disse a ele que se isso ocorrer mais uma vez, vai ficar sem estilingue. Acho que ele ficou um pouco chateado por ter perdido a execução, comentou Winston. Ah, bom, quero dizer, é o que se deve esperar, certo? São 2 delinquentes peraltas, aqueles meus filhos, mas que são espertos. Disso não tenho dúvida. Só pensam nos espiões e também na guerra, é claro. Sabe o que a minha filhinha fez no sábado passado, quando a tropa saiu a passeio para as bandas de Berkhamsted? Convenceu 2 meninas a segui-la, se afastou do grupo e passou a tarde inteira seguindo um homem estranho. Ficaram na cola dele por pelo menos 2 horas. Atravessaram o bosque e então, quando chegaram a Emerson, denunciaram o sujeito às patrulhas. Por que fizeram isso? Indagou Winston, muito chocado. Parsons seguiu triunfante. A minha pirralha estava convencida de que o sujeito era algum tipo de agente inimigo. Achou que ele podia ter sido lançado de paraquedas. Mas é aqui que está a questão, meu velho. Por que você acha que ela começou a desconfiar do cara? É que ela percebeu que ele calçava uns sapatos estranhos. Me disse que nunca tinha visto alguém usar aquele tipo de sapato. Quer dizer, tudo levava a crer que ele era estrangeiro. Muito esperta para uma pirralha de 7 anos, hein? E o que aconteceu com o homem?
Winston quis saber. Ah, nem imagino, mas não ficaria nem um pouco surpreso se... Parsons imitou o gesto de quem aponta um fuzil e com a língua fez um estalo como que se simulando um tiro. Boa, disse Sam, distraído, sem tirar os olhos de sua tira de papel. Claro que não podemos correr riscos, concordou Winston, consciencioso. O que estou querendo dizer é que há uma guerra ocorrendo e nós estamos nela. Para confirmar as palavras de Parsons, um toque de trombeta soou da teletela, bem por cima da cabeça dos três. Só que dessa vez não se tratava da proclamação de alguma vitória militar, mas apenas um anúncio do Ministério da Fartura. Camaradas! Gritou uma voz juvenil. Atenção, camaradas! Temos notícias gloriosas para dar a vocês. Vencemos a batalha da produção. Os totais da produção de todos os artigos de consumo demonstram que o padrão de vida aumentou nada menos que 20% em relação ao ano passado. Em toda a Oceania, houve esta manhã manifestações espontâneas incontroláveis, com os trabalhadores marchando das fábricas e dos escritórios, desfilando pelas ruas com bandeiras e demonstrando toda a sua gratidão para com o grande irmão, pela nova vida feliz a que a sua sábia liderança nos conduziu. Eis alguns dos números finais obtidos. Gêneros alimentícios. A expressão nova vida feliz foi repetida várias vezes. Ultimamente, essa expressão estava em voga no Ministério da Fartura. Parsons, atento desde o toque da trombeta, ouvia tudo, sentado em silêncio, com um ar solene e boquiaberto, numa espécie de tédio edificado. Era incapaz de acompanhar tantos números, mas percebia que, de alguma forma, eles justificavam um estado de satisfação. Ele tirara do bolso um cachimbo imundo, já um tanto preenchido de fumo chamuscado. Com 100 gramas de tabaco por semana, raramente era possível encher totalmente o cachimbo. Winston fumava o cigarro Vitória, que mantinha com todo o cuidado na horizontal. A nova ração só seria distribuída no dia seguinte e lhe sobraram apenas 4 cigarros. Naquele instante, ele mantinha os ouvidos fechados em relação aos ruídos mais distantes e se mantinha inteiramente focado no que era transmitido pela teletela. Aparentemente, tinha ocorrido até demonstrações de apreço ao grande irmão por ter elevado a ração de chocolate para 20 gramas por semana, sendo que ainda ontem, Winston refletiu, foi anunciada a redução da ração para 20 gramas por semana. Seria possível que as pessoas engolissem aquilo passadas somente 24 horas desde o primeiro anúncio? Sim, engoliram. Parsons engoliu sem nenhuma dificuldade, com a estupidez de uma besta. A criatura sem olhos da outra mesa engoliu apaixonadamente, com um desejo fanático e furioso de seguir, denunciar e vaporizar todo aquele que sugerisse que na semana anterior a ração estava em 30 gramas. Sam também, embora de uma maneira mais complexa, tendo de recorrer ao duplo pensamento,
Mesmo Sam engoliu. Estaria Winston, então, inteiramente sozinho na posse daquela memória? Estatísticas fabulosas continuavam emergindo da teletela. Em comparação com o ano anterior, havia mais comida, mais roupa, mais moradias, mais móveis, mais panelas, mais combustível, mais navios, mais helicópteros, mais livros, mais bebês. Tudo havia aumentado, exceto a doença, o crime e a loucura. Ano após ano, minuto após minuto, toda a gente e todas as coisas se elevavam rapidamente numa escala ascendente. Assim como Sam tinha feito, Winston apanhou a colher e se colocou a desenhar figuras com o caldo sobre o tampo. Meditava, ressentido, acerca da textura física da vida. Teria sido sempre assim? Teria a comida tido sempre aquele mesmo gosto? Percorreu todo o refeitório com o olhar. Era um salão de teto rebaixado, quase sempre abarrotado de gente, o que fazia com que suas paredes estivessem sempre encardidas. Havia mesas de metal amassadas e cadeiras postas tão perto uma das outras que o sujeito era obrigado a encostar o cotovelo no vizinho. Colheres tortas, bandejas trincadas, tigelas rústicas, todas as superfícies se viam engorduradas. Tinha sujeira em cada rachadura e, para arrematar, um cheiro azedo impregnava o espaço. Uma mistura de gin de segunda categoria com café de baixa qualidade, ensopado com gosto metálico e roupas suadas. Todo o tempo, no estômago e na pele, subsistia uma espécie de protesto, a sensação de que você havia sido surrupiado de alguma coisa que tinha o direito de ter. Era verdade que ele não se lembrava de nada que fosse lá tão diferente daquilo tudo. Em todas as épocas que conseguia acessar com alguma precisão em sua memória, nunca houve comida suficiente. Todas as meias e roupas íntimas estavam cheias de buracos. Todos os móveis eram meio bambos e gastos. Os cômodos, mal aquecidos. O metrô era superlotado. As casas caíam aos pedaços. O pão era escuro. O chá, bastante raro. O café, uma nojeira. Os cigarros, insuficientes. Nada, absolutamente nada era barato e abundante, à exceção do gin sintético. E embora tudo só piorasse com o envelhecimento do corpo, isso por si só não era um sinal de que tudo aquilo não era a ordem natural das coisas? Ora, quando o coração se apertava com o desconforto, a sujeira e a escassez, com os invernos intermináveis, com as meias suadas, com os elevadores sempre quebrados, com a comida horrível, não era tudo isso justamente um sinal de que havia alguma espécie de lembrança ancestral de uma época em que tais coisas eram todas diferentes? O Winston voltou a percorrer o refeitório com um olhar. Quase todo o mundo ali era feio, e seria feio ainda que se vestisse direito, em vez de usar o macacão azul do partido. Do outro lado da sala, sentado só a uma mesa, um homem mirrado, curiosamente parecido com um besouro, tomava o seu café
com os olhinhos atirando dardos cheios de suspeita em todas as direções. Como era fácil, pensou Winston, crer que o tipo físico ideal, de acordo com o partido, jovens, altos e musculosos, moças de seios fartos, cheias de saúde, queimadas de sol e livres de estresse, existisse e até mesmo fosse maioria. Na realidade, até onde ele era capaz de julgar, a maior parte dos habitantes da pista 1 era composta de gente mirrada, escura e pouco favorecida. Era curioso como aquele tipo, que mais lembrava um besouro, proliferava nos ministérios. Homens baixinhos, atarracados, que ainda jovens costumavam ter obesidade, de pernas curtas, movimentos rápidos e fugídios, faces gordas e inescrutáveis, sempre com olhos minúsculos. Esse era justamente o tipo que parecia prosperar mais facilmente sob o jugo do partido. O anúncio do Ministério da Fartura terminou com outro toque de trombeta e foi seguido por uma música metálica. Parsons, movido por um vago entusiasmo devido ao bombardeio dos números, tirou seu cachimbo da boca. O Ministério da Fartura fez um bom trabalho este ano, não há dúvida, afirmou balançando a cabeça como quem sabe o que diz. Aliás, Smith, meu velho, será que você não tem alguma lâmina de barbear sobrando aí? Não tenho, estou com a mesma há umas 6 semanas. Ah, bem, achei que não custava nada perguntar, certo, meu velho? Sinto muito, disse Winston. A voz grasnada da outra mesa, interrompida temporariamente pelo anúncio do ministério, retomou sua ladainha, tão estridente quanto antes. Por alguma razão, de repente, Winston se pegou pensando na senhora Parsons, com seu cabelo ralo e poeira nas rugas. Em mais uns 2 anos, aquelas crianças estariam denunciando a mãe à polícia do pensamento. A senhora Parsons seria vaporizada. Sam seria vaporizado. Winston seria vaporizado. O'Brien seria vaporizado. Por outro lado, Parsons jamais seria vaporizado. A criatura sem olhos, com voz de grasnado, jamais seria vaporizado. Os homenzinhos que lembram besouros e percorriam com tanta agilidade os corredores labirínticos dos ministérios, esses também jamais seriam vaporizados. E a garota de cabelo escuro, lá do departamento de ficção, tampouco seria vaporizada. Ele tinha a nítida impressão de saber, como que por instinto, quem iria sobreviver e quem iria perecer. Então, não fosse tão simples determinar o que exatamente garantiria essa sobrevivência. Naquele exato momento, Winston foi arrancado das suas reflexões por um violento golpe. A moça da mesa vizinha tinha se retirado de lado e o observava. Era a garota de cabelo escuro. Ela o fitava com um olhar de canto de olho, mas que irradiava intensa curiosidade. No preciso instante em que os olhos dos dois se encontraram, ela desviou novamente a vista. O suor escorreu pelas costas de Winston.
Um horrendo arrepio de terror atravessou o seu corpo. Sumiu quase na mesma hora, mas não sem deixar para trás uma espécie de angústia torturante, porque a garota o observara daquele jeito, porque vivia seguindo. E, infelizmente, não conseguia lembrar se ela já estava à mesa quando ele chegou, ou se veio depois. A questão era que no dia anterior, durante os 2 minutos de ódio, ela já tinha se sentado logo atrás dele, sem nenhuma necessidade aparente para tal. Com toda a certeza, o seu jeito real fora escutá-lo de mais perto, de modo a verificar se ele esbravejava alto o suficiente. O pensamento anterior retornou à mente de Winston. Provavelmente ela não era da polícia do pensamento. Devia ser uma espiã amadora, que era justamente o maior perigo de todos. Ele não sabia por quanto tempo ela o observara. Talvez por uns 5 minutos, e era possível que as suas feições não estivessem perfeitamente sob controle todo o tempo. Era terrivelmente perigoso deixar os pensamentos viajarem estando num lugar público ou no campo de visão de alguma teletela. O menor detalhe poderia denunciá-lo. Um tique nervoso, um olhar descuidado de ansiedade, o hábito de falar sozinho. Tudo que pudesse sugerir algo de anormal ou oculto. Em todo caso, uma expressão facial imprópria. Por exemplo, parecer incrédulo no momento em que uma vitória era anunciada. Era em si uma infração passível de castigo. Havia, inclusive, uma palavra para isso em nova língua. Face crime. A garota voltou a lhe dar as costas. Talvez ela nem o estivesse seguindo, no fim das contas. Podia ter sido mera coincidência o fato de ela ter se sentado próxima a ele por 2 dias seguidos. O cigarro de Winston se apagou e ele o colocou com todo cuidado sobre a borda da mesa. Poderia acabar de fumá-lo após o expediente, se conseguisse evitar que o tabaco caísse do interior do cilindro do papel. Enfim, era muito provável que a pessoa da mesa ao lado fosse mesmo uma espiã da polícia do pensamento, e possivelmente em 3 dias ele estaria encarcerado nos porões do Ministério do Amor. Mas isso não era razão para desperdiçar uma boa ponta de cigarro. Sam, que havia dobrado a sua tira de papel, voltou a guardá-la no bolso. Logo, Parsons recomeçou a falar. Já lhe contei, meu velho, da vez em que aqueles 2 delinquentes que eu tenho lá em casa botaram fogo na saia da velha lá do mercado porque viram a mulher embrulhar salsichas num cartaz do grande irmão? Ele sorria e mordiscava o tubo do cachimbo. De mansinho, os 2 se aproximaram por trás dela e colocaram fogo no pano com uma caixa de fósforos. Acho que ela ficou bem chamuscada. São uns bandidinhos, não são? Espertos feitos raposas. Hoje em dia, o treinamento que essas crianças recebem nos espiões é de primeira linha, bem melhor do que no meu tempo, inclusive. Adivinhe o que deram a eles dia desses? Estetoscópios para escutar pelas fechaduras. Minha menina apareceu lá em casa com o equipamento e fez um teste na fechadura da sala.
Sabe que ela consegue ouvir 2 vezes mais do que encostando a orelha na porta? Sim, claro que não passa de um brinquedo, mas ensina as crianças a fazerem as coisas, não é verdade? Nesse momento, a Teletela soltou um apito estridente. Era o sinal de volta ao trabalho. Os 3 se levantaram de um salto para correr e disputar os elevadores. E assim o tabaco que restava caiu do cigarro de Winston.